Olá, tudo bem? Sou Lívio Silva, professor de língua portuguesa e este é o canal Português com Lívio Silva. Então, vem comigo para aprendermos juntos. Hoje vamos falar de radicais, prefixos e sufixos, tanto os gregos como os latinos. Em vídeo anterior, entendemos a estrutura das palavras na língua portuguesa e também é importante entender o seu processo de formação, mas não sem antes conhecermos alguns radicais, prefixos e sufixos, tanto gregos como latinos, que são frequentes em nosso idioma. Como sabemos, a célula máter da língua portuguesa é o latim vulgar, introduzido na região ibérica durante a dominação romana. Porém, o próprio latim já vem carregado de influências da língua grega na formação de seus vocábulos. Do processo de anexação da Grécia ao Império Romano, surge o contato entre gregos e romanos, cujo resultado no campo da linguística é a incorporação de vários vocábulos gregos na língua latina. Então, aquele esquema que a gente colocou antes no vídeo anterior, radical, antecedido do prefixo, e sucedido das desinências, da vogal temática, do tema, do sufixo, todos eles aqui vão fazer parte dos processos de formação das palavras. Que no nosso idioma, nós temos os dois principais, que são a derivação e a composição. A derivação é classificada em prefixal, sufixal, parasintética, etc., que nós vamos estudar mais adiante. E a composição é por justaposição ou por aglutinação. Mas também tem outros processos de formação das palavras. A exemplo do hibridismo, da onomatopeia, da sigla, neologismo, entre outros, que também vamos estudar mais adiante. Tá gostando do vídeo? Deixa aí o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal para ajudar no crescimento do mesmo. Ative lá o sininho para ficar sempre ciente das novidades. Nesse momento, vamos tratar dos radicais, prefixos e sufixos gregos e latinos. Assim, dada a grande quantidade de radicais, prefixos e sufixos, tanto gregos como latinos, existentes na nossa língua portuguesa, agora nós vamos conferir alguns exemplos. Radicais gregos. Aero, sentido ar. Exemplos: aeroporto, aeronáutica. Agro, sentido campo. Exemplos: agronegócio, agrônomo. Veja que são radicais no início da palavra, sucedidos por sufixos, sufixos que complementam o significado. Cosmo, mundo, universo, o significado, o sentido deles. Exemplos: cosmologia, cosmogênese. Deca, 10. Decaedro, aquele poliedro que tem 10 faces. Decâmetro, que é uma medida de extensão. Etno, radical etno, ele tem o sentido de raça, de nação. Etnologia, etnocentrismo. Radical filo, com o sentido de amigo, de amante. Temos como exemplos as palavras filologia, filosofia. Gastro, que todo mundo já ouviu falar alguma vez de gastro, sentido é de estômago, e temos como exemplos gastrite, gastronomia. É claro que aqui são apenas alguns exemplos, algumas amostras, para exemplificar os radicais gregos existentes na nossa língua, que são muitos, a quantidade é muito grande. E agora vamos ver uma pequena lista dos prefixos gregos. Temos aí o primeiro a, an, esses dois muito comuns, a gente está acostumado a ver bastante. Sentido de privação, negação. Ateu, ateu é a pessoa que não acredita em Deus. Analfabeto, a pessoa que não é alfabetizada. Anti, prefixo anti, sentido de oposição, ação contrária. Temos aí antibiótico, antítese como exemplos. Em com M e em com N. Sentido dentro, internamente. A gente tem aí encéfalo como exemplo, emblema. M, prefixo M, no sentido de meio, metade. Exemplo, hemisfério. O prefixo meta, no sentido de mudança, além.
Exemplos: metáfora, metamorfose. O prefixo para, com o sentido de ao lado de, proximidade. Exemplos: paradoxo, parasita. Olhando com atenção, é possível identificar, né, que como são prefixos, eles vêm antes do radical, né? Aí o biótico, que é o radical bio, acrescenta-se o prefixo anti e vira antibiótico. Hemisfério, né? Esfério de esfera. E agora vamos para os sufixos gregos, né? Aqueles existentes em nossa língua. Mais uma vez, vou atentar para o fato de que aqui é apenas uma amostra. Existem muitos sufixos gregos no nosso idioma. Se é sufixo, ele vem depois do radical. Então, cardia, o sentido relativo ao coração. Bradicardia, taquicardia, vejam aí, o radical aí é tac, a ele é adicionado o sufixo cardia e fica taquicardia, coração acelerado. Fagia, ação de comer. Adefagia, disfagia, são exemplos. Ia, sentido de qualidade, cargo, ciência, burguesia, ufania, teologia. It, sentido de inflamação, bronquite, gastrite. Lembram que o gastro é o radical, a gente viu agora há pouco. Radical com o sentido de estômago. Então, ao radical gastro, adicionou-se o sufixo it, e ficou gastrite. Patia, doença. Exemplos: neuropatia, psicopatia. Tério, lugar. Biotério, cemitério. Agora é a vez dos radicais latinos, que não por acaso são a maioria no nosso idioma. Nós temos uma infinidade de radicais latinos na língua portuguesa. Como sabemos, a língua portuguesa vem do latim vulgar, né? Então aqui temos apenas alguns exemplos, algumas amostras, né? Então, por exemplo, aí o radical agri, campo, agricultura. O radical bis, bi, duas vezes. Exemplo: bisavó, bípede. O radical calore tem o sentido de calor, calorífero, calorimetria. O radical equi tem o sentido de igual, equidistante, equivalente. O radical fer tem o sentido de ferro, ferrovia, ferrugem. Legis, sentido de lei, legislação, legislatura. Pluri, muitos, vários. Exemplo: pluriforme. Quadri, sentido de quatro. Exemplo: quadrilátero. É uma figura geométrica com quatro lados, todo mundo sabe já. Semi, metade. Semicírculo, né? Um círculo pela metade. Prefixos latinos. Temos aí ab, abis, que é afastamento, separação. Abnegado, abdicar, abster-se, são exemplos. Bene, bem, bem. Excelência, bem. Benevolência, bem amado. Benfeitor, são exemplos. Circum, quer dizer ao redor, em torno de. Circum adjacente, circunferência, são exemplos. Prefixo de, para baixo, separação. Exemplos aí, ó. A palavra crescer, né, o verbo crescer, é antecedido do prefixo de, decrescer, né, para baixo, dando-se aí o sentido de crescer para baixo, ou seja, decrescer, cair. Declínio é outro exemplo, decompor. Prefixo es, para fora. Extração, exonerar. O prefixo inter, ação ou posição intermediária. Interação, internacional. E, finalmente, nós temos os sufixos latinos. Um exemplo aí do ada, golpe, movimento rápido, martelada, risada, são exemplos. São, o sentido de ação ou resultado dela. Edição, internação, organização, são exemplos. Ex ou exa, tem o sentido de qualidade, propriedade, estado. Exemplos: beleza, pequenez, moleza. Veja aí, beleza, foi adicionado a belo, né, a palavra belo, radical BL, o sufixo exa, adjetivando o substantivo. Ficou beleza. Mente, modo, é o sentido desse sufixo. Dificilmente, raramente são exemplos. É muito conhecido também esse sufixo como formador de advérbios. Ouso, esse aqui todo mundo conhece. O sentido provido de, cheio de, cheiroso, famoso, preguiçoso, estudiosos, que são todos vocês que estão aqui assistindo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.